Muito bem, bem-vindos a mais uma edição do Dialogando. Nessa semana, o plenário do Senado aprovou a Lei Geral de Proteção de Dados. E o que isso muda na sua vida? Eu e Carlos Aros vamos debater isso em mais uma edição do Dialogando. Se loga nessa! Ele gostou do Se Loga Nessa, eu sabia que isso ia pegar. Foi sensacional. E aí, Aros, tudo certo, meu caro? Olha, eu diria que melhor agora, depois de ter avançado com a LGPD, é quase um palavrão, né? Lei Geral de Proteção de Dados, tendo avançado bastante. Agora, basta uma canetada, que é a canetada do Michel Temer, e aí do senhor presidente. Entra um processo de implantação, 1 ano e meio. Alguns especialistas, enfim, umas pessoas com as quais eu conversei, dizem que é um prazo apertado. Por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados na Europa, que é conhecida como GDPR, porque aí é a sigla em inglês, né? É outro palavrão, né? Data Regulation, é isso? É isso, GDPR. GDPR. Então, aqui, o prazo mais apertado do que lá, se não me engano, lá são 2 anos e tal. Mas todos eles estão muito otimistas e dizem, olha, dá para fazer funcionar. Agora precisa dessa canetada, enfim, teve muita discussão, muito debate. Sabe quantos anos de discussão? Eu estava lendo a respeito um artigo que o Dr. Rony Weinzoff, que é um mestre, um amigo querido e um mestre quando o assunto é direito digital, publicou, até compartilhei no Twitter. Sabe quantos anos? Quantos anos? 8 anos de debate. Caraca, meu, isso são 2 copas, hein? Há muito tempo lá, cara. 2 mandatos, né? 2 mandatos, 1,5, né? Porque teve um impeachment nesse meio do caminho. Exatamente. Mas, afinal de contas, Aro, sobre o que trata essa Lei Geral de Proteção de Dados e por que ela é tão importante para a gente no meio digital e até mesmo, pelo que eu ouvi dizer, até mesmo fora do meio digital, é uma lei muito importante. Sobre o que é essa lei e por que ela é importante? Eu divido essa importância em 2 frentes, tá? A primeira delas, que é objetiva, é a seguinte: é o estabelecimento de parâmetros claros para o tratamento de dados aqui no Brasil. Ah, meu Deus, o que significa isso? Significa que agora está tudo escrito, tudo bonitinho, sobre o que pode ser feito durante o processo de coleta, armazenamento, utilização e depois o descarte dos dados. Então, pense que é todo um processo, que é o que se chama tratamento Sim. de dados. Ou seja, você fez um cadastro num serviço online X, sei lá, foi comprar uma bicicleta e você fez um cadastro. Os seus dados foram armazenados por aquela empresa que recebeu essas informações para que a transação pudesse acontecer. A partir desse instante, ela tem responsabilidades. Ah, mas antes ela não tinha? Ela tinha e ainda tem essas responsabilidades. Mas agora essas responsabilidades elas passam a ser não só com você, indivíduo, você, cidadão, você, consumidor, mas também para você como uma figura, uma figura do mundo digital, ou seja, suas informações, suas impressões digitais lá no mundo digital passam a ser reconhecidas e tem que respeitar, e tem de estar sob um guarda-chuva complexo de critérios para que essas informações possam ser usadas. E mais do que isso, você precisa estar ciente do que está sendo feito. Então, se aqueles dados foram repassados para terceiros porque a finalidade era comercial, etc, 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 tudo tem que ser feito de maneira transparente. É um texto bastante complexo, é denso. Eu até separei aqui alguns trechos interessantes, depois a gente pode passar por ele. São alguns highlights do que está compreendido ali.
Então esse é o primeiro ponto, que é o objetivo. É o que muda de bate-pronto na relação das empresas com os usuários. E aí o segundo ponto, que para mim é fundamental, é o seguinte: muda a percepção que as pessoas passarão a ter sobre os dados delas. Sim, claro, isso é importante. Trocando em miúdos, o que eu acho que vai acontecer? É uma discussão que vai chegar nas pessoas de uma maneira clara no instante em que, quando for fazer um determinado tipo de transação online, um determinado tipo de movimentação digital, vai aparecer lá um campo dizendo, olha, houve uma mudança no nosso processo que era tal por causa da lei que agora diz que devemos fazer isso. Então, quem está acostumado a acessar site gringo vai reparar que alguns parâmetros mudaram quando você vai fazer cadastro de dados e etc. Por quê? Os caras logo avisam. Estamos mudando nossa política de utilização de coleta de dados, etc, armazenamento, etc, para nos adequar à GDPR. E aí tem um link lá que leva para o site da União Europeia, onde tem as informações sobre a GDPR. O que vai acontecer aqui no Brasil é isso. As empresas vão começar a se adequar, as pessoas vão ser despertadas para essa novidade e um debate vai acontecer. Ele já está acontecendo. Precisa ser massificado, mas ele já está acontecendo, que é sobre a importância de cuidar dos dados. E aí a gente entra num debate que eu acho fundamental, que é a separação entre proteção de dados e privacidade. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. São coisas diferentes, embora estejam num balaio único, né? Elas estão muito próximas ali, mas são coisas diferentes. E a GDPR trata sobre essa primeira metade, que é a proteção de dados. O segundo momento é a privacidade. Quando você acaba tornando aquilo público, ou os movimentos que você faz enquanto você está conectado. Mas a geração de dados a gente gera o tempo todo. Se o teu celular está conectado a uma antena da operadora de telefone, é sabido onde você está, porque a cada vez que ele manda um sinal, porque você se movimentou e trocou de antena, ele diz, opa, ele saiu da região tal e foi para a região tal, porque ele mudou de antena. Então, esse tipo de movimentação, esse tipo de situação que é corriqueira, vai acabar se tornando evidente para as pessoas. Então, eu acredito nessa transformação a partir dessa lei. E o que você falou a respeito dessa coleta de dados, que ela é feita a todo momento, isso é uma coisa que a maioria das pessoas não tem muita noção, né? Elas acreditam que é só no momento que você está ali fazendo, de repente, um cadastro, um login, que você está fornecendo algum tipo de dado. Mas a sua navegação, a todo momento, por todos os sites em que você navega, você deixa rastros, que são rastros de dados que ficam sobre os seus hábitos de navegação, sobre os seus hábitos de consumo. E isso também é importante a gente saber, né, que isso está a todo momento aí sendo tratado por empresas, fornecedoras, fabricantes de uma forma geral. Então, isso é uma coisa realmente que eu acredito que isso também, essa lei vindo nesse momento, vai fomentar esse debate, né? Sabe por quê? Porque agora é preciso ter o consentimento. Está escrito. Exato. Você, usuário, precisa estar ciente de que os seus dados estão sendo utilizados e de que maneira eles serão utilizados. Isso é o mais legal, porque você passa a ter o poder para vetar. Você diz assim, olha, eu não quero. Uma outra coisa bacana é a seguinte, até o presente momento, quando você faz um cadastro num serviço, vamos supor que você precisava, e é muito comum isso, você queria baixar uma apostila de um site XYZ. E aí o site oferece aquela apostila de graça, um material deles, mas o que eles pedem em troca que você faça um cadastro. Porque para eles isso é importante para mailing, para aquelas coisas de marketing, etc. Bom, eu preciso da apostila. Eles têm a apostila e o que me separa da apostila é um cadastro. Faça-se o cadastro, é o que todos pensam, não é? É assim que você age quando você quer acessar o Facebook, quando você quer acessar um serviço de e-mail gratuito, por aí vai. O que passa a acontecer agora? Fiz o cadastro, baixei,
me descadastrei do serviço, não quero mais. A empresa é obrigada a excluir os dados. Então, eles não podem mais usar porque você disse assim, olha, opa, acabou, minha relação com você inexiste a partir desse momento. Sim. Então, são pequenas mudanças, percebe? E que eu acho que assim, mas no Brasil a lei não pega, não é? Não importa, tem que se cumprir isso. E aí é o momento em que a gente vai começar a perceber que o Brasil deu um passo importante, caminhou na mesma direção que outros países, e aí a União Europeia é um símbolo disso, a GDPR mudou muita coisa, porque não é uma questão de cumpra-se ou não, é uma questão de uma adequação ao movimento global. A empresa não terá a opção de não se adequar. Por quê? Porque se ela não entrar nessa jogada, se ela não participar disso, ela deixa de poder fazer negócio com outros países. Eu conheço advogados, consultores que trabalham com essa história de regulação, que estão ficando de cabelos em pé por causa das adequações que estão tendo que fazer nos processos dentro das empresas dos clientes deles, para que elas continuem podendo fazer negócio com empresas europeias. E a gente não pode esquecer que boa parte, e aí não dá para dizer a totalidade, mas uma parte significativa das transações hoje são feitas por meios digitais, meios eletrônicos, né? Então aí não tem esse papo de mas a lei no Brasil não pega. Não existe essa possibilidade. Ou você se adequa ou você não se adequa. E você está fora completamente do jogo, entendeu? Porque é uma exigência que as empresas vão ter que fazer. Elas vão ter que assumir esse papel. E assim, Aros, tentando aqui traduzir para quem tá assistindo a gente, pegando um caso emblemático, que foi o caso do Facebook com a Cambridge Analytica, né? Aplicado essas novas regras, essas novas leis, o que mudaria num exemplo como esse, no caso do Facebook, que tem os seus dados, e que, no caso do Cambridge Analytica, teve esse processo de compartilhamento dos dados como um serviço terceirizado. O que muda nesse aspecto? Talvez a mudança mais sensível é justamente o consentimento. É você dizer para o camarada o que está sendo feito com o dado. Sim. Então, o que é fundamental é isso. Eu estou entendendo essa mudança como uma bandeira branca. Em que sentido? Até então, o Facebook, vamos ficar nesse exemplo, tá? Mas isso pode acontecer de novo, já usei isso em outra conversa nossa, mas essa plataforma aqui que a gente usa para fazer a nossa conversa, o Zoom. É uma plataforma online, eu tive que fazer um login. Eu não sei rigorosamente, absolutamente nada, o que o Zoom faz com os dados que eu coloquei lá. Eu não sei. Com a mudança, as empresas passam a ter de comunicar ao usuário e de maneira clara o que está sendo. Então, o Facebook teria de dizer, olha, esses dados aqui eu estou direcionando porque terceiros vão acessar esses dados. Aí tem uma questão sobre como o tratamento desses dados, essas são questões muito complexas, tá? Eu vou traduzir de maneira geral. Mas tem que ficar claro de que modo esses dados vão ser tratados para garantir que, aí sim, a privacidade, ou seja, você não pode dizer que aquela informação é do Carlos ou que aquela informação é do Rodrigo. Você usa um total, você usa a massa, você não usa um indivíduo dentro daquele todo. Então, isso tem nomes, tem uma série de questões técnicas no meio do caminho. Mas o grande ponto é esse. Aquilo não teria acontecido porque, primeiro, as pessoas teriam que ter autorizado. Segundo, o caminho para aquele tratamento deveria estar explicitado. E tem uma outra história que é legal, que é a seguinte, que em casos de incidentes de segurança, isso é mais bacana, em casos de incidentes de segurança, as notificações são obrigatórias. O que isso significa? Isso é importantíssimo. Aí eu estou falando sobre a lei brasileira. Tá? O que isso significa? Suponhamos que Carlos Aros Corporation Enterprise sofreu um hack e dados dos meus milhões de usuários foram vazados. Esses milhões de usuários têm que saber o que aconteceu.
eles têm que ser notificados. Eu não digo assim, estamos contornando o problema. Não, eu vou lá e aviso ele, camarada, houve um vazamento, as informações que eu tinha sobre você foram vazadas junto de um banco de dados tal. Então, as pessoas elas passam a ter conhecimento. É como se você desse poder para o usuário para que ele escolhesse o que vai ser feito. Entendeu? Isso é muito importante, porque já houve vários casos nos últimos anos de empresas que, eu me lembro agora de cabeça que o Yahoo e Uber, que tiveram problemas com relações a vazamento de dados e que as informações sobre esses vazamentos só aconteceram muito depois. O que nós soubemos agora do Google, do Gmail, as pessoas ficaram estarrecidas com essa história do Gmail, de que os desenvolvedores têm acesso às informações dos usuários e que isso estava lá no termo de uso, etc. Cara, isso deveria ter sido comunicado. E não é na letra miúda do termo de uso. Essa é uma outra cultura que precisa mudar. Né? Isso. As pessoas não leem termo de uso, ponto. Então nós vamos fazer um disclaimer, lá vamos fazer um avisozinho para cada ação que for feita. O cara clicou, aparece uma janela dizendo: amigo, olha só, esta sua ação implica no compartilhamento de informação XYZ. É um papel educativo, entendeu? É você explicar para o cara o que está sendo feito. As pessoas não têm noção, deveriam, de que as informações que elas compartilham têm um valor gigantesco. Como é que o Facebook fez miséria com as informações que foram compartilhadas? A Cambridge Analytica ganhou muito dinheiro em cima dessas informações. Então, assim, e se os protocolos, tudo que foi feito durante o tratamento daqueles dados, tivesse sido compartilhado com os usuários? Será que eles iam autorizar que essa utilização fosse feita? Eu acho que não. Eu acho que não. É um ponto muito importante. E assim, na lei brasileira, a empresa que não cumprir, ela tem que pagar uma multa, não é isso? É uma multa barata. É pouco até. Quanto que é essa multa? 50 milhões de reais por infração. São outras sanções. Infração. Tem várias sanções, mas uma multa de até 50 milhões. Nesse caso aqui, é como o Marco Civil da Internet prevê, né? E aí o que vai ser mais legal é que daqui a 2 anos a gente vai começar a ver as aplicações disso, né? Por enquanto é fase de adequação, se o presidente sancionar, gente. É importante lembrar isso. Então, inclusive, falando a respeito disso, eu ouvi alguns comentários agora no final da tarde de hoje, dia 12 de julho, que poderia acontecer da presidência, do caso do presidente Michel Temer, não sancionar essa lei por conta de... Porque uma das coisas que essa lei promulga é a criação de uma agência reguladora, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados, e fontes ligadas ao Planalto dizem que não está sendo visto com bons olhos a criação de mais uma agência de regulação e que eles acreditam que existam já outras repartições, como a Agência Brasileira de Inteligência e a própria Polícia Federal, que poderiam abarcar essa função de regulação da proteção de dados. Eu vou ser bem sincero com você, que eu concordo. Eu sou muito reticente com a história das agências reguladoras, né? Eu, lá atrás, abracei a causa contra a Anatel e a franquia de dados. Um ferrenho crítico disso, porque a Anatel não estava cumprindo um papel ali que era o dela, poxa. Né? Sim, ela estava do lado das operadoras, né? Do mesmo modo, eu acho que talvez esse seja o ponto sensível. Eu não vejo com bons olhos, porque é você criar de novo um mecanismo, uma estrutura que abre margem para o desvirtuamento, né? Sim. Essa palavra existe? Deve existir, desvirtuamento. Desvirtua toda a história, nunca falei as palavras. Desvirtua toda a história. Eu acho que é péssimo. Mas... Não, e fora que aqui no Brasil, né, qualquer agência, qualquer empresa pública que se cria é fonte de corrupção, Esse é o problema, a gente sabe o que penduricalho. É isso, vai.
vai colocar o cara lá do partido amigo, o outro. Aí coloca um cara que não entende, o cara nunca ligou um computador, ele não sabe o que é internet. Como é que o cara vai ser o diretor de uma agência dessa? Exatamente. Veja você que, por muito tempo, eu não sei ainda, o Gilberto Kassab ainda é o ministro de tecnologia, ciência e tecnologia ainda não? É eterno. Mas assim, em todos os governos. Mas o grande ponto acho que ele é ainda o ministro de ciência e tecnologia. Ciência e tecnologia. E que assim, o ministro em si não é nem a questão para mim. Né? O ministro é um cargo político. Os outros cargos abaixo dele é que tem que ser técnicos e competentes. Sim. O problema é os interesses que levam às escolhas dessas figuras. E a gente sabe historicamente como funciona isso no Brasil. E aí é por isso que levanta essa suspeita. Né? O que, sei lá, há órgãos que já cumprem, de certo modo, esse papel, se citou Polícia Federal, etc. E por que não fazer de maneira colegiada, talvez? Enfim, há formas de se pensar. O que eu acho que não pode demorar muito, que é uma discussão importante, a gente não pode perder o calor. É uma discussão que daqui a 2 semanas, se tanto, já desaparece completamente do radar, porque a gente vai entrar em eleição, Copa do Mundo agora, e aí é discussão sobre eleição e ninguém mais quer falar sobre nada. Há poucos dias o Congresso... Poucos dias não, ontem o Congresso trabalhou como nunca, aprovando coisas que, sabe, só estão complicando mais a vida do Estado brasileiro. E a troco de quê? De interesses. Então é o mesmo que vai acontecer adiante, sabe? Uma discussão que se perde, vai cair de novo na vala dos interesses, e aí todo um processo que avançou muito nesse ano, com a discussão e com a aprovação nas 2 casas, vai se perder. Então precisa se encontrar uma solução logo. Talvez de maneira colegiada e tal. A agência, de fato, eu acho que é o único ponto que me chama a atenção. Eu falo, poxa vida. Então, mas o fato é que a lei foi aprovada e está na mesa do presidente, né? Eu não sei, caso ele não sancione a lei, se ele pode fazer alguma alteração, não sei como é que funcionam os processos tem os vetos, dentro, né? das casas. Né? Então isso ainda é uma coisa que a gente vai ter que aguardar. O fato é que, assinada pelo presidente, as empresas têm 18 meses para fazer todos os ajustes para se adequarem a essa lei que já estará vigente, né? E aí é o mesmo processo que foi com o Marco Civil, né? A gente experimentou bloqueio de WhatsApp, Sim. deu uma série de coisas, nós vamos viver isso tudo de novo. Talvez não com bloqueios, mas enfim, uma nova realidade vai se apresentar. A rotina das pessoas vai mudar, porque a relação que as empresas têm com essas pessoas obrigatoriamente vai mudar. E aí nós estamos falando de tudo, tá? Desde o banco, passando pelo teu plano de saúde, tudo muda. Porque tudo é dado hoje. Então, as informações, elas trafegam, elas são armazenadas, elas estão sendo analisadas e esmiuçadas o tempo todo. E aí é importante que as pessoas tenham noção de que o cotidiano muda. A dinâmica da vida delas no plano digital muda. E esse é um processo importante para a educação das pessoas. Eu sempre digo, eu repito isso a exaustão, né? Embora nós estejamos em um universo em que a cultura digital ela já se estabeleceu, falta educação. As pessoas não são educadas. Eu acho que eu defendo isso, eu bato muito nessa tecla. É a chance para que as pessoas sejam educadas. Então, educadas digitalmente, né? Sim, digitalmente. Educação em todas as esferas, mas nesse caso eu estou falando de educação digital. Bom, Aros, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar com relação a isso, não? Cara, a gente tem que ficar atento para a maneira como essas mudanças vão acontecer. Vamos ficar atento para sanções, etc., a criação dessa agência. São discussões que a gente tem que acompanhar de maneira muito próxima. E eu não, tenho certeza que é fundamental que dentro das empresas esse movimento já comece.
tenho certeza que parte delas já se movimenta nessa direção, de uma adequação. Foram muitas empresas acompanhando esse debate, muitas entidades acompanhando, entidades de defesa do consumidor, ligadas à tecnologia e sociedade, enfim, juristas, enfim, muita gente acompanhando esse processo, e eu acho que é legal quando parte de um movimento que é de dentro para fora, ou seja, as empresas levando isso para adiante. É claro que elas só batem o martelo na mudança quando ela efetivamente acontecer. No caso da lei europeia, por exemplo, as empresas já vinham trabalhando a questão, mas elas só implementaram quando foi assinado. Aqui, igual. E ainda com esse prazo para se adequar, etc. Eu ficaria muito atento a isso, as mudanças que as empresas vão promover. E o grande ponto é consentimento e o poder, a palavra da moda é o empoderamento, né? O empoderamento do usuário. Ele agora tem poder efetivo, ou passará a ter quando sancionado, sobre os dados. E é preciso que as pessoas estejam atentas para isso. Tá coletando? O que está sendo feito? Qual é a finalidade? E o poder de veto. E uma ressalva curiosa aqui, só para a gente ir finalizando o nosso papo, é que essa lei ela também afeta ambientes que estão fora do digital, né? Por exemplo, farmácias que costumam pegar dados do comprador ali, CPF, esse tipo de coisa, todas essas empresas que fazem algum tipo de coleta de dados, elas vão estar enquadradas nessa, não necessariamente digital, elas vão estar enquadradas nessa lei, né? Deixa eu pegar aqui, vou te falar qual é a palavra que define isso. Deixa eu só lembrar. Cibridismo. Já ouviu falar nisso? Bela palavra. Olha, desvirtuamento deve existir, mas essa eu nunca tinha ouvido. Cibridismo. Essa palavra é a que define o que você acabou de dizer. Exato. Isso aí. O cibridismo é quando não existe uma fronteira entre o on e o off. É quando essa relação ela é explícita. Então, o caso da farmácia é o mais evidente. Mas, por exemplo, você tem um crachá para entrar no prédio da tua empresa? Sim. Você deu o teu RG em algum momento lá, não foi? Sim. É coleta de dados. Entendeu? Isso é o cibridismo. A gente vive essa realidade. E, a partir disso, ela passa a ser afetada pela mudança na lei. Não só aqui no Brasil, com a lei europeia, com o que está em vigor nos Estados Unidos, enfim, com tudo o que diz respeito à proteção de dados, vale essa regra. Não é porque é on ou porque é off, mas sim porque existe a coleta efetiva do dado. E aí é preciso respeitar essas regras. De mesmo modo que você não deixa de ser consumidor porque você comprou pela internet. Você consumiu igual. A diferença é que o meio pelo qual você fez o ato de comprar foi digital. Poderia ter sido pessoalmente dando dinheiro na loja, mas você é consumidor igual, nada muda. As pessoas precisam, aliás, ficar atentas para isso. Né? Exatamente. Bom, Aros, acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Quero acrescentar que semana que vem tem mais, já falamos pra cacete já, né? Falamos pra caramba, e semana que vem teremos mais uma edição Dialogando neste mesmo canal, nesta mesma bagaça aqui, que é o Siloga. Essa edição monotemática, na próxima a gente pode variar nos temas, né? Exatamente. Igual a gente fez outra vez. Vamos testando, né? Estamos aí na terceira edição. Terceiro. Estamos na terceira edição, a gente vai testando até... Deixa a gente falar essas groselhas, né? Exatamente, Aros. Lembrando todo mundo que está assistindo para curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal do Siloga e acompanhar a gente lá no blog. Está um pouco abandonado, mas a gente já está preparando um esquema aí para a gente poder escrever lá de uma forma mais... Exatamente, para atualizar lá e deixar vocês informados. Estamos contratando chatbots que vão interagir
das redes, contratando robôs que vão escrever os artigos, é isso. Seria sensacional mesmo. Hibridismo, a palavra do dia. Seria sensacional, cara. Eu acho que eliminaríamos cabelos brancos, viu? Quer dizer, Bom, enfim. Rodrigueiro, abração. Abraço, meu cara. Até a próxima semana. Valeu, gente. Até o próximo Dialogando.